Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de todos vocês aqui em pleno sábado à noite para conversarmos sobre um tema muito caro para todos os jovens. Nem Santo Antônio, nem São José, a responsabilidade começa com você. Enquanto vocês entram, vão se chegando e convidando a galera, eu queria que vocês testassem, por favor, se dissessem para mim, né? Se vocês me veem bem, se vocês me ouvem bem, porque esse fone aqui eu ainda estou me adaptando a ele, nem sempre eu sei que ele está funcionando direitinho. Todos vocês me ouvem bem? Estão vindo direitinho, tudo certo? Vai mandando o aviãozinho aí pro seu pretendente, para que você já possa dar aquela indiretazinha para ele, né? De que é isso que você espera, de que é isso aqui de hoje que vocês esperam uns dos outros, de que é isso que vocês esperam uns dos outros. Tá tudo ótimo então, né? Muitos homens aqui hoje, hein? Tô vendo muitos homens aqui hoje nos comentários. Bom, queridos, hoje eu vim conversar com vocês sobre esse tema que parece brincadeira, mas é muito sério, né? Quando nós estamos conversando com jovens, de uma maneira geral, aqueles que esperam pela vida matrimonial, né? A Ana Paula está dizendo que pela intercessão dos dois deu muito certo, e é claro que nós devemos e podemos contar com a intercessão dos santos, né? Nada melhor do que podermos contar com a ação daqueles que estão na presença de Deus. Mariana está dizendo que mandou a live e que o cara sumiu, né? E achou ótimo, porque ele já se posicionou. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas eu quero chamar a atenção para vocês. Existe um barulho no fundo, gente. Sim, ainda não consegui me livrar dele. Se vocês estiverem me ouvindo bem com esse barulho no fundo, esse barulho é o meu ar-condicionado. Porque o Rio de Janeiro não tem como ficar sem ele o tempo todo, tá? Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, mesmo com esse barulho ao fundo, peço que, por favor, mantenham-se antes que eu fique suando em bicas aqui falando para vocês. Então, esqueçam o ruído, né? Bom, hoje nós estamos conversando, então, sobre essa questão, que é essa expectativa daqueles que buscam um relacionamento feliz e de sucesso, por assim dizer, né? Primeiro, nós precisamos definir o que seria sucesso para um relacionamento, para um casamento. E isso já seria toda uma outra live, em que nós deveríamos discutir sobre várias outras coisas, a função do matrimônio, as expectativas em relação a ele, o que o matrimônio significa, né, para o homem e para a mulher. Mas não é disso especificamente que eu estou falando. Hoje eu vim conversar com vocês sobre essa questão muito simples, que é a expectativa dos enamorados, né? Daqueles que estão buscando de fato um relacionamento, daqueles que estão buscando de fato o seu José, como costumo dizer aqui nos comentários, né? Tantas vezes. Como está dizendo a Natália aí, uma live para solteiros? Sim, eu diria que é uma live onde os solteiros talvez se sintam mais à vontade. E aqui talvez uma live onde os casados já se sintam um pouco desconfortáveis, porque o compromisso já foi feito. Agora é arcar com as consequências. Mas ainda assim, se você está casado, se você está casada e quer de alguma forma viver isso melhor, eu recomendo que você reaprenda tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje. A grande questão quando a gente conversa sobre essa expectativa daqueles que estão se enamorando, daqueles que estão procurando alguém, daqueles que estão encalhados ou com medo de ficar para titia, né?
Em torno dessa expectativa existe sempre essa preocupação com a oração, né? Isso é legítimo de fato. Muitos oram para que tenham suas famílias, muitos oram para Santo Antônio, de fato, né? Que é o santo casamenteiro, assim como é popularmente conhecido, apesar dele representar muito mais para a fé e para a doutrina católica. Ele foi carinhosamente apelidado de santo casamenteiro porque é o santo protetor da castidade também. Não sei se vocês sabem, mas uma das histórias que a tradição conta sobre Santo Antônio, e aqui eu quero já puxar o nosso primeiro gancho, é que mais do que pedir a intercessão simplesmente dos santos e esperar que eles ajam milagrosamente na nossa vida, ou fazer simpatias como essas que aparecem aí de botar o Santo Antônio, né, de cabeça para baixo, dentro de um copo d'água, coitado, tentando afogar o santo, a não ser que ele te ache alguém decente, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das histórias que a tradição conta sobre os milagres de Santo Antônio é de uma moça que que era apaixonada por um certo rapaz, mas era de uma família sem posses, né? E se eu não me engano, né, eu não conheço muito bem os detalhes, não me lembro agora muito bem os detalhes dessa história, mas já estudei sobre ela. É a história de uma menina apaixonada por um determinado rapaz de uma família pobre, cujo destino acabaria sendo a prostituição de alguma forma, né? Para que pudesse sustentar sua própria família. Essa menina, desesperada, suplicou a Santo Antônio, já venerado na época, que a protegesse desse fim terrível e que não a separasse dessa possibilidade de viver com o seu amado. Eis que então, após a sua oração, ela percebe um pequeno pedaço de papel na base ali do santo, né, da imagem do santo. Neste pedaço de papel há uma orientação de que ela vá a um determinado comerciante, enfim, alguém com posses, né, um senhor com posses, que já estava avisado pelo próprio santo de que deveria dar à menina que se apresentasse para ele o peso de moedas equivalente ao peso daquele pedaço de papel. A menina então chegou até esse senhor endinheirado, que colocou o peso o pequeno papelzinho sobre a balança. E este papelzinho, né, ele foi num dos pratos da balança, aquela balança de 2 pratos. Num dos pratos da balança, este senhor colocou o pedaço de papel. No outro, ele começou a botar as suas moedinhas de ouro ou de prata, enfim, como você quiser contar a história dessa tradição, pouco importa. Mas as moedinhas de dinheiro começaram a ser colocadas e aquele papelzinho, aquele pequeno papel que Santo Antônio lhe dera com as instruções do que fazer, aparentemente pesava algumas boas moedas. Essas moedas foram suficientes, obviamente, para que essa moça pudesse pagar o seu dote e ser feliz com o seu amado. O que nos diz essa história contada pela tradição e esse milagre atribuído a Santo Antônio? Aí sim, este santo, né, sendo o protetor da castidade, por exemplo, entre outras coisas pelas quais ele é lembrado. Para quem não sabe, Santo Antônio também é muito conhecido pela sua capacidade de pregação, porque era um homem extremamente culto, extremamente sábio, né, extremamente firme na sua pregação e de muita intimidade com Deus. Tanto que tem a sua língua, né, preservada como uma relíquia. Tive o prazer de estar diante dela, lá no santuário de Santo Antônio de Padua, na cidade de Padua, né, na Itália. Sim, Gabriel, por isso é chamado de martelo dos hereges, aquele que aniquilava todos aqueles que falavam contra a doutrina da igreja. E era muito conhecido também pelas suas homilias extremamente cativantes e estonteantes. As pessoas se sentiam totalmente envolvidas pelas palavras de Santo Antônio. Eu não coloquei Santo Antônio no livro da castidade, né, a história dos santos, porque Santo Antônio é de fato um santo muito diverso, né, de muitas faces. Uma delas é de protetor da castidade por essa história que acabei de contar. Mas o que nos revela então essa história de Santo Antônio? Santo Antônio também é conhecido por uma outra história muito bonita,
em que um herege, naquela época em que Santo Antônio viveu, negava publicamente a existência do corpo de Cristo na comunhão. Santo Antônio então desafiou este homem que deixasse a sua mula dias sem comer e que o encontrasse novamente na praça, onde ele havia sido desafiado publicamente. Diante desta mula seria colocado um punhado de feno, a comida do burro. Voltei. E diante dessa discussão, nessa discussão, Santo Antônio propôs ao homem que, de acordo com a reação da mula, ele provaria que a Eucaristia de fato é real. Dito e feito, o homem apareceu no dia combinado, na praça pública, soltou a mula faminta diante de um monte de feno e do ostensório sustentado pelas mãos de Santo Antônio. Para a surpresa de 0 pessoas católicas verdadeiras, a mula não comeu do monte de feno e se curvou diante do ostensório na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por todos esses motivos, Santo Antônio tornou-se um santo muito popular e atualmente é conhecido como santo casamenteiro, mas é de fato o santo protetor da castidade. E essa história da mocinha que estava com medo de ser entregue para uma vida quase que de prostituição para sustentar a sua família, nos revela, no milagre realizado por esse santo, qual é o peso que a castidade tem na vida do homem. E, portanto, se nós queremos, de fato, a intercessão de Santo Antônio, por exemplo, na nossa vida, é preciso que nós criemos o espaço ideal para que esses milagres aconteçam. Existia algo anterior à ação do santo na vida daquela menina, que era uma vontade insistente de não perder aquilo que para ela era tão precioso: a sua castidade, a sua virgindade, a sua pureza. E numa atitude extremamente corajosa, essa mulher se lançou, obviamente, de volta à igreja, como o caminho mais certo para que ela alcançasse esse amor que tanto alimentava por aquele rapaz. Portanto, é muito difícil que essas pessoas desesperadas hoje na igreja por um relacionamento verdadeiro, feliz e realizado, é muito difícil que essas pessoas encontrem isso sem que elas tomem essa verdadeira atitude de priorizar a castidade em suas vidas, de fato. E eu digo isso porque eu sei que aqui estão presentes muitos jovens, que se sentiram super à vontade numa live que teoricamente é para solteiros. E eu digo isso com muita tranquilidade para vocês, porque vocês sabem do que eu estou falando agora. Porque eu comecei a minha caminhada na igreja no movimento jovem. Eu conheci a minha esposa nesse movimento jovem. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que esta, até então adolescente que eu conheci naquele movimento, naquele encontro, até naquele momento adolescente, esta adolescente hoje é a mulher e foi a única mulher da minha vida. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui a história do meu namoro com a Camila. E eu reservei o dia de hoje para contar para vocês esse testemunho de vida, por assim dizer. Não sei se a minha esposa está aqui, porque hoje a Maria Alice está com febre e a Camila está às voltas com ela, tentando fazer ela dormir. Mas depois certamente ela saberá que eu contei a nossa história aqui. Eu quero dividir essa história com vocês como uma lição, talvez. E se vocês estão aguardando em São José ou Santo Antônio por alguém que apareça na vida de vocês na hora certa e da maneira certa, talvez a minha história tenha um pouquinho a acrescentar. Eu não trouxe hoje grandes reflexões, nem grandes histórias de santos, não. Eu trouxe para vocês hoje a minha história. Eu e Camila nos conhecemos mais ou menos quando nós tínhamos 15 anos. Nós participávamos de um movimento na nossa igreja, na paróquia de Nossa Senhora de Loreto, aqui na freguesia, em Jacarepaguá.
E a gente se conheceu de uma maneira extremamente despretensiosa, né? Nós trabalhamos numa mesma equipe no encontro. E eu posso dizer para vocês hoje com total tranquilidade, porque eu disse isso a ela na primeira oportunidade que eu tive, que quando eu a vi pela primeira vez, eu fui profundamente cativado pelo olhar dela. E curiosamente, ela foi extremamente carinhosa e generosa comigo, mas não nesse sentido de conquista, né, entre homem e mulher. A minha esposa é talvez a dona de um dos corações mais doces, mais caridosos e mais cativantes que eu conheço. Então é natural que ela envolva as pessoas com a sua gentileza e a sua doçura. Quis o destino, curiosamente e de maneira muito engraçada, que ela acabasse trabalhando com doces, de fato, fazendo doces, além de ser uma pessoa extremamente doce. Ela é de fato a inspiração para a minha vida e para todas as verdadeiras mudanças que eu experimento nas minhas atitudes hoje em dia, na busca pela caridade. Nesse dia, até então sem saber minimamente quem ela era, eu pensei comigo, sentado quietinho lá na cadeira onde eu estava. Eu falei, eu quero namorar essa moça, eu acho que ela pode ser a mulher da minha vida. Foi meio que um amor à primeira vista, assim. Foi meio que um amor à primeira vista. Daquelas voltas que o mundo dá, né? E você nem imagina onde você está sendo conduzido, porque até então, quando eu entrei por esse encontro de adolescentes, eu tinha acabado de passar para o vestibular. Eu passei para o vestibular muito cedo, com 15 anos. E aí meu apelido no EAC virou medicina. E aí ela chegou até mim falando isso. Deixa eu tirar uma foto com você, que você é um mito aqui dentro desse encontro, não sei o que, desse movimento. Deixa eu tirar uma foto com medicina. Aí eu fui tirar, falei, bom, essa mulher aí vai ser a minha esposa. Com 15 anos isso. Mas para minha surpresa, essa pessoa extremamente meiga e cativante estava namorando. E até então eu não sabia, não tinha a mínima ideia. Não tinha a mínima ideia. E a gente trabalhou junto, foi muito legal, começamos a ficar amigos. No encontro seguinte, né, porque o encontro de adolescentes aqui na nossa paróquia acontece 2 vezes no ano. No encontro seguinte, quis o destino que nós trabalhássemos juntos novamente, em outra equipe. E desde esse período, meu amor por ela crescia cada vez mais de uma maneira muito singela, muito madura, no sentido de que eu a respeitava totalmente porque ela estava em outro relacionamento, mas na minha cabeça eu tinha plena convicção de que ela era a mulher da minha vida. Tá. E é interessante saber, porque eu tinha saído de um outro relacionamento, que também tinha sido meu único outro namoro, em que as coisas não estavam acontecendo muito da maneira como eu esperava, e eu estava começando a questionar algumas coisas, na maneira como eu levava o meu relacionamento. E nesse processo de conversão eu decidi que aquele relacionamento não era mais para mim. Então foi um momento de muitos questionamentos na minha vida, né? E encontrar a Camila foi para mim uma perspectiva muito boa, porque eu pude reconhecer alguém que olhava para a mesma direção que eu e por quem valeria a pena eu sustentar todos aqueles ideais que eu tinha para mim, para o meu relacionamento, para o meu casamento, para minha família. E aquele sentimento foi crescendo, mesmo sabendo que ela namorava outro, e eu jamais desrespeitei esse outro namorado que ela tinha. Esse namorado dela é nosso amigo até hoje, grande amigo, uma pessoa muito querida. E eu conto essa história com a maior tranquilidade do mundo, porque as coisas aconteceram do jeito que tinham que ser. E nós trabalhamos de novo, juntos, e a amizade foi crescendo, até o dia que quis Nosso Senhor Jesus Cristo que a Camila terminasse o namoro com esse nosso amigo. E eu não perdi tempo, né? Sei lá, eu acho que em uma semana eu estava chamando ela para sair. E a live vai ficar salva, tá, gente? Sempre fica salva. E aí, na semana seguinte eu chamei a Camila para sair. Era um feriado de 7 de setembro, eu não vou esquecer essa data, né? Porque é fácil que é um feriado.
Era o feriado de 7 de setembro, eu chamei ela para ver um filme no cinema, que era o que eu podia fazer até então com 15 anos e nenhum tostão furado no bolso e sem poder dirigir. Fomos nós para o cinema e ali ficamos a primeira vez. E vimos um filme extremamente romântico, que quem já viu sabe que ele é igualmente o melhor filme para um casal que quer namorar de fato, que é Se Beber Não Case. E foi um momento muito especial para mim, eu fiquei extremamente eufórico naquele dia, porque finalmente tinha acontecido aquilo que eu estava esperando há muito tempo, a oportunidade de acontecer. E ali a gente começou esse processo de se conhecer melhor, né? Não aquele ficar simplesmente, mas a gente estava realmente disposto a se conhecer e viver um namoro. Só que nós éramos muito amigos. E a Camila ainda não estava tão certa desse sentimento que ela tinha, tanto quanto eu estava. E aí, Se Beber Não Case, Paulo, o nome do filme. Esse filme é zero romântico, é um filme que tem basicamente sacanagem no filme inteiro, mas nós fomos vê-lo como um filme de comédia. Mas ele é anti-romântico, de fato, tá? Porque ele transforma o casamento numa saga de vários amigos que fazem uma loucura atrás da outra. Não recomendo que você veja esse filme em casal, ele não serve para isso. Foi um erro. Mas foi bom para nós. Ou para mim, pelo menos. E aí, nós começamos a nos conhecer melhor e caminhar nesse sentido do namoro, de fato, né? Mas não estávamos propriamente namorando. E eu dizia para ela que eu estava disposto a ir com calma, ela falou que ela não estava muito certa das coisas, e beleza. Eu, melancólico que sou, metódico, até então não tinha a mínima ideia do meu relacionamento, do meu temperamento, mas já funcionava assim. Falei, então tá bom, você não tem certeza do que você quer? Quando você quiser namorar, você me convida, tá? Porque eu não vou ficar dando bola fora, não, e não vou te pedir namoro pra tomar um fora depois. Eu vou deixando rolar e você me diz quando você quiser namorar, a gente combina assim. E assim foi, um determinado dia ela deu uma indireta de que a gente estava namorando e a gente começou a namorar. Mas, mais uma vez, a Camila extremamente doce, né? Acho que ficou com medo de me magoar e aceitou namorar antes da hora. Antes dela estar totalmente convicta. E no final das contas, hoje olhando para trás, a gente sabe que a nossa história aconteceu do jeito que deveria acontecer, porque hoje eu posso contá-lo assim. Poderia ter sido mais uma história comum de jovens que começaram a namorar e ficaram para sempre juntos até o final. Mas não, né? Quando ela, com o tempo, né, na nossa convivência, ela percebeu que aquele sentimento inicial ainda não existia tão forte nela como existia em mim. E aí, acho que pouco mais de um mês depois da gente começar a decidir ter namorado, ela terminou comigo. E eu não esperava isso, porque ela tinha acabado de me pedir em namoro, né, por assim dizer. E aquilo foi um trauma na minha vida naquele momento, né, melancólico que sou, interiorizei todo aquele sofrimento, sofri abundantemente naquele término, porque eu tinha convicção de que a Camila era a mulher da minha vida. E na minha cabeça não poderia ser possível que tudo aquilo que eu esperava não fosse acontecer, né? E aí, aquele sentimento que era um amor extremamente profundo no coração de um melancólico rancoroso, se transformou em quase que um ódio total e absoluto. E daí nós brigamos e ficamos um bom tempo sem se falar. Tá vendo que eu não sou o único, né, que deixa o pedido de namoro combinado quando o outro quiser. E aí, enfim, nós nos separamos, nós terminamos, e no meu coração, onde havia aquele amor extremamente forte e certo, passou a existir quase que um ódio total e absoluto pela Camila, uma vontade de que ela fosse fulminada por um raio. O tempo passou, né? Os meus amigos passaram a odiá-la todos, a minha família passou a odiá-la por ver o sofrimento que isso me causava, né? Melancólicos adoram sofrer e ficar ruminando aquele sofrimento. E
cerca de um ano depois, né, a Camila se envolveu em outros relacionamentos, né, mais superficiais, por assim dizer, foi conhecendo outros carinhas, aí, obviamente nenhum deles chegava aos meus pés. Até que um dia, estava eu na minha casa, quieto, de um canto, e toco o telefone. Antigamente a gente usava muito telefone fixo, né, com bina no telefone. Hoje em dia ninguém tem telefone fixo. Quando o telefone tocou, alguém atendeu na minha casa e depois passou dizendo que era para mim. Eu, um ano depois, já não reconhecia mais o telefone da casa dela, mas quando eu olhei na bina do telefone, eu falei, gente, esse telefone não é estranho, mas quem é que tá me ligando agora, sexta-feira à noite? Não falo com ninguém essa hora, odeio falar no telefone. Quando eu atendi, para minha surpresa, era a vozinha dessa mesma mocinha doce que eu odiava até então, me chamando para conversar de volta, né? Depois da missa, porque o EAC aqui na paróquia que a gente frequentava quando era mais jovem, tem o EAC, né, as atividades do movimento no sábado à tarde, depois é a missa no sábado à noite, e aí depois as pessoas saem, né? A nossa vida se resumiu a isso durante muito tempo, né? EAC, missa e sair para casa dos amigos, enfim. E aí, Camila é fleumática. Vocês vejam que ali já existia um amor imenso, porque se eu soubesse do temperamento dela, jamais, né, eu imaginaria que ela fosse me ligar depois de tanto tempo. E aí aquela voz conhecida me falou ao telefone de novo, me chamando para sair, para conversar, na verdade. E eu fui cheio de ódio no coração para conversar, mas obviamente aqueles mesmos olhos doces e meigos e carinhosos me conquistaram com as primeiras palavras, né? E ela foi para a conversa achando que eu ia xingá-la, expulsá-la, etc. Mas naquele mesmo instante, com meia dúzia de palavras, ela já me conquistou e a gente já meio que deu um beijo ali nessa primeira volta a se falar, depois de muito tempo. Até então eu a ignorava solenemente, olhava para ela com um olhar de desprezo. O curioso nesse tempo todo, e aí que a minha história tem alguma coisa a dizer para vocês todos, é que eu encarei este momento de separação, ainda que eu a odiasse profundamente de mentira no meu coração. Na maioria das noites em que eu me deitava e me lembrava disso, eu rezava muito a Deus para que me orientasse de alguma forma, porque quando eu pensava em casamento, em família, eu continuava pensando nela. E eu tinha uma certa convicção no meu coração de que nós voltaríamos de alguma forma. Ou nós voltaríamos, ou ia virar padre, porque aquele sentimento não era supérfluo e passageiro, né? E aí, eu rezava todos os dias, praticamente. Ou pelo menos toda semana, né? Porque eu não vou dizer que eu rezava todos os dias por isso, porque até então, naquele momento, eu dificilmente rezava todos os dias. Adolescente, né? Vamos ser honestos. E eu rezava muito a Deus pedindo que me mostrasse o caminho e que, se fosse da vontade dele, que me trouxesse a Camila de volta. Eu já falei isso para ela, falo isso para os meus amigos, então não tenho qualquer vergonha de contar essa nossa história. E aí até que aconteceu que nesse dia, né, inesperadamente, a Camila apareceu novamente na minha vida. E curiosamente, né, depois conversando com ela, nós voltamos a namorar, também combinamos uma nova data de início de namoro, para que ficasse estratégico, melancólico, né, propôs uma nova data de namoro, de início, para que pudesse contar uma data estratégica que não emendasse em outras datas comemorativas próximas do casal. E assim foi até hoje. E o mais engraçado disso tudo é que depois de um tempo conversando com ela, sem ela saber disso, sem eu ter falado disso para ela ainda, e a justificativa que ela usou para falar comigo e me conquistar, obviamente, foi que quando ela começava a ouvir sobre casamento, filhos, futuro, vida a dois, etc.,
E quando ela começava a pensar na descrição de homem que ela queria para a vida dela, todas as características que ela pensava que lhe agradavam estavam presentes em mim. Então, além desses atributos básicos da beleza, né? Da beleza física maravilhosa, impecável, esses traços, né, desenhados pelos anjos e tudo mais, todas as qualidades, as virtudes que um homem prezava quando ela pensava, a levavam a pensar em mim. E essa é a nossa história, de alguma forma, né? Depois disso nós voltamos e nunca mais nos separamos, apesar da vontade de matar um ao outro esporadicamente. Essa história nunca mais acabou. E nós continuamos namorando por longos e vergonhosos 7 anos, né, Camila? Você está aí comentando. Eu tenho alguns problemas com datas de fato. E apesar de eu ter combinado a data, eu esqueço de vez em quando. Mas já são 7 anos, né? Foram 7 longos anos de namoro até que a gente se casasse. E talvez o que tenha nos sustentado mais nesse começo, nesse processo de recomeçar, na verdade, foi essa plena convicção do que nós queríamos para nós. E isso naturalmente nos levava um ao outro, nesses pensamentos, ainda que isoladamente, ainda que a gente não se falasse mais, ainda que a gente não tivesse bem um com o outro. O que nos aproximou foi essa capacidade de olhar para uma direção comum. E de fato, quando nós pensamos em um relacionamento, né, quando nós pensamos em uma vida familiar, nós não podemos viver um delírio romantizado de esperar um relacionamento dos sonhos. A questão é que cada um de nós carrega na sua história esses elementos do cotidiano, que são os desafios que a gente tem que enfrentar, e a todo momento, nessas nossas circunstâncias, nós somos levados a ter esse olhar atencioso sobre aquilo que nós queremos levar para a eternidade. E naturalmente, dentro desse pensamento, nós começamos a observar as pessoas que querem olhar na mesma direção que nós. Na grande maioria das vezes, esse nosso olhar, esses nossos pedidos, essas nossas expectativas, elas são impregnadas de uma certa soberba, de uma certa vaidade, de um certo orgulho. Nós temos a péssima mania de achar que nós merecemos a pessoa certa, a pessoa, né, correta, a pessoa maravilhosa que corresponda ao nosso posto. Mas a grande verdade é que o amor surge não desse encontro da pessoa certa e perfeita e pronta para você. Esse amor, ele surge de uma decisão madura de decidir amar. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que o que sustentou a nossa proximidade, ainda que distantes fisicamente, foi essa determinação de amar quem, naquele momento, na minha visão, odiando a pessoa, de amar quem eu percebia que não merecia. Aquela pessoa que tinha me causado uma dor pela separação, pelo término. Naquele momento, o sentimento que ela me trazia com aquela atitude não era bom, mas existia uma capacidade de imaginar e projetar aquilo que eu queria e não aquilo que era naquele momento. Percebam que este mesmo pensamento é o que sustenta qualquer relacionamento. Não há mistério. Um casamento só sobrevive. O casamento só sobrevive. Dia 2 de outubro de 2010, exatamente. É bom fechar os olhos e lembrar dessas datas, né?
Camila botou aqui agora a data e realmente é importante que a gente perceba cada vez mais que esse amor que se constrói no cotidiano, ele é feito de uma decisão. De modo que não há nada de romântico nisso. Não há nada de utópico no amor entre o homem e a mulher. Porque poderia ter sido qualquer outra para mim, poderia ter sido qualquer outro para ela. Se nós tivéssemos tomado essa atitude, essa mesma decisão com outra pessoa. Acontece que, obviamente, Deus cuida de tudo para nós. E, naquele momento, nós, pelas circunstâncias, fomos levados uns aos outros e soubemos reconhecer que aquilo era um presente de Deus. Mas, ainda que tudo tenha sido que um tenha sido apresentado ao outro por esse empurrãozinho divino, por assim dizer, existe ali o limite de qualquer relacionamento, que é essa decisão. O amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento. A Camila não vai aparecer aqui, coitada, ela está totalmente despreparada. Eu conheço a minha esposa, ela não vai aparecer aqui sem se maquiar e se arrumar. Se nós olharmos para o exemplo de Jesus, a quem nós queremos imitar, sendo filhos, pais, esposos, trabalhadores, amigos, o que for, se nós queremos olhar para o exemplo de Cristo e trazê-lo para o nosso relacionamento, então nós precisamos entender que o nosso amor será sempre essa escolha determinada, sustentada por uma vontade bem consolidada, por renúncia, por enxergar que na dor ainda vale a pena continuar, como foi com Cristo. Esse caminho que nós vamos ver, né, o Cristo fazendo na missa que nós participamos neste final de semana, do Domingo de Ramos. A aliança está na mão esquerda, meu amor. A câmera é invertida do Instagram. Mas esse mesmo amor, né, que é esse caminho que Cristo fez, essas escolhas que Ele fez, esse persistir até o final, é porque Cristo olhou lá no final e viu além da cruz, além da morte. Ele viu a ressurreição. Ele viu os seus amados. Ele viu alguém por quem valia a pena continuar. E por isso foi além. Não foi a vaidade de ser quem ele era que o sustentou, mas a missão de salvar a humanidade. Porque ainda que sendo ofendido, humilhado, ridicularizado publicamente, sendo desafiado, né, aos outros salvou, a ele não conseguiu se salvar. Ainda sendo zombado de todas essas formas e podendo se salvar, ele escolheu ser obediente e obediente até a morte. A segunda leitura da missa deste final de semana, eu digo final de semana porque de sábado à tarde para domingo a gente já comemora. Eu já fui à missa hoje, por exemplo. Na segunda leitura de São Paulo fala que Cristo existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Assim somos nós. Se quiser, devemos ser, cada um de nós, se quisermos ser igual a Cristo, se esvaziar cada vez mais pelo outro. É aí que o amor consegue acontecer. Muitas vezes nós ficamos esperando, envaidecidos, que a pessoa certa apareça como se nós fôssemos dignos de uma princesa ou de um príncipe que apareça montado num cavalo branco e nos leve, como se nós fôssemos as pessoas mais perfeitas do mundo. Mas é nessa atitude humilde de entender que nós somos aquilo que somos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades, com todas as nossas virtudes e todos os nossos vícios, assim como nós somos, também o nosso amado o é. E é em virtude de todas essas projeções fantasiosas, eu estou na espera do meu José. Ora,
Saiba que dentro ou fora da igreja, sendo cristã, macumbeira, o que for, dificilmente você vai conhecer um São José por aí, minha filha. O que vai ser apresentado na vida é esse farrapo de homem que você conhece no teu dia a dia. Entre eles, algum vai te despertar a vontade de superar toda essa miséria na qual ele vive para levá-lo para a eternidade junto com você. É aí que nasce um amor genuíno. Porque olha bem, olha bem para você, homem e mulher que estão me ouvindo aqui agora e me vendo. Você não é lá essa princesa nem esse príncipe desfilando por aí no cavalo branco. Então por que Jesus tem que te mandar um José, uma Maria? Você é tão maravilhoso assim que precisa dessa pessoa certa para quem você vai entregar o seu tesouro. Na grande maioria das vezes, até quando nós encontramos aquela pessoa certa, entre aspas, e nós decidimos estar com ela, o que nós levamos para o casamento, para aquele dia do casamento, minha esposa aqui, ó, dizendo muito bem que a Araceli diz, né? São José e Maria estão no céu. Quem está caminhando aqui na terra e vai cruzar com você na fila do metrô, são esses estropícios que estão por aí mesmo, tá? E quem vai cruzar com você, meu amigo, na fila do metrô, são essas mulheres malucas aí que você encontra mesmo, tá? Cheia de problema nas ideias. E aí? Muitas vezes, ainda que você encontre uma pessoa que você julgue como certa, quando você decide se casar, muitas vezes esses jovens cheios de euforia, eles se casam com as projeções que constroem dessas pessoas, o que é já uma postura muito egoísta. Vocês não se dedicam a conhecer as pessoas com as quais vocês se relacionam muitas vezes. Vocês passam um relacionamento inteiro tendo o outro como um espelho de vaidades. A minha filha adora a história da Branca de Neve. Ela adora as princesas. Outro dia, eu me arrumei aqui para sair, perguntei para ela se eu estava lindo. Ela falou que eu estava uma princesa. Hoje eu cortei o cabelo, ela já melhorou um pouquinho, aí agora ela fala que eu tô bonito. Mas enfim, isso foi só um parênteses, mas a minha filha adora a história da Branca de Neve. E ela lê a história da Branca de Neve com a gente nos livros, né? A gente não deixa ela ficar vendo filme direto. E quando a gente vai ler a história com ela adora a parte que a rainha fala com o espelho. Ela fala naquele tom, meu espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu. A grande verdade é que nos nossos relacionamentos, na grande maioria das vezes, nós olhamos como a rainha da Branca de Neve. Nós olhamos para o espelho e só enxergamos essa ânsia de tudo aquilo que nós esperamos. Nós não olhamos de fato para o outro. O outro é quase sempre um espelho para as nossas vaidades. E o que isso gera, no final das contas? Um distanciamento total da realidade. Pessoas extremamente envaidecidas, incapazes de se debruçar sobre as qualidades e os defeitos das outras, construindo ali uma ilusão daquilo que esperam para o casamento. Quantas vezes vocês já não ouviram casais casados que falam: eu nunca imaginei que meu marido fosse fazer isso, eu nunca imaginei que a minha esposa fosse ser assim. Você conviveu anos com essa pessoa se preparando para casar e nunca viu que aquilo que ela faz agora, ela já fazia há muito tempo? Aquilo que ele faz agora, ele já fazia há muito tempo? Você casou com esse homem grosso, ignorante, egoísta, às vezes preguiçoso, presunçoso, que já era assim desde o início.
Você que não prestou atenção. Porque você estava querendo a sua projeção da pessoa. Porque você está acostumada sempre a olhar para as suas expectativas, para o que você quer. Dificilmente, num relacionamento, as pessoas se acostumam a silenciar e a contemplar o outro do jeito que é. É quando casam e são forçados a conviver pela realidade, aí vocês se surpreendem com as grosserias, com as vaidades, com o orgulho, com os vícios. Quantos problemas no matrimônio não poderiam ser resolvidos se antes do casamento essas pessoas parassem para pensar nos defeitos uns dos outros e saber simplesmente: eu estou disposto a conviver com isso o resto da minha vida? Porque existem elementos do nosso ser que são minerais, que estão incrustados em nós e não mudam. Claro, podem ser trabalhados, né? Podem ser, de certa forma, melhor moldados ou desenhados, mas o Felipe vai ser sempre o Felipe, do jeito que ele é. E as frustrações do casamento, na grande maioria das vezes, vem de esperar do outro aquilo que ele jamais sinalizou para você que daria. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É aquela famosa historinha da mulher e do homem que chega: a minha esposa nunca faz uma surpresa legal para mim. O meu esposo nunca trouxe flores, nunca me deu um presente despretensioso sem ser uma data comemorativa. Aí dá vontade de perguntar: quando é que ele fez isso por você no namoro? Quando foi que ele fez um programa irreverente com você no namoro? Nunca. E qual é a diferença de agora para o casamento? Meu marido vive enfurnado na casa da família dele. E como é que ele era no namoro? Ele vivia enfurnado na casa da família dele. Os nossos programas, em geral, eram dentro da casa da família dele. Cadê a diferença? Onde é que ele mentiu para você? Onde é que ele te enganou, que ele te enrolou, que ele era assim? Meu marido é muito teimoso, ele não aceita nada, não é possível. É possível. Quantas vezes você conversou com ele para tomar decisões dentro do relacionamento? Ou você simplesmente fazia o que você queria, depois ele fazia o que você queria e vocês nunca chegavam no consenso? Qual é a novidade com essa teimosia do marido? Porque na grande maioria das vezes essas pessoas passam os seus relacionamentos se olhando no espelho e até acham: eu mereço o meu José, eu estou aguardando a minha Maria, pois não vai aparecer Maria nem José nenhum na tua vida, meu filho, minha filha, porque você não é essa Coca-Cola toda. Está na hora de você arregaçar as manguinhas. E se você quiser meter São José nessa história, trabalhar como ele trabalha, para zelar pela castidade da sua amada, como ele trabalhou para zelar pela castidade da sua amada. Se você quer meter São José na história do teu namoro e do teu casamento, trabalhe, proteja a tua família, cidadão. Seja incansável, criativo, disposto como São José foi. Papa Francisco, por ocasião da abertura do ano de São José, fez uma reflexão belíssima sobre os atributos de São José. São José não tem uma palavra na Bíblia. Só se fala sobre ele. E ainda assim se pode concluir muito sobre quem ele foi. Ele é o patrono da igreja, inclusive, das famílias. Se nós esperamos uma Maria da nossa vida, que sejamos então como São José. O máximo que você vai conseguir é ser um esboço mal feito de São José. Tá? São José é São José. A Virgem Maria é Virgem Maria. Então seja incansável como São José foi para pegar o menino e fugir para o Egito,
para pegar Maria grávida e levar para Belém? Não ficar arrumando desculpinha de que o trabalho está difícil, que está muito cansado, que está muito isso, que está muito aquilo. São José pegou Maria, botou no lombo dele e carregou para Belém. Depois pegou a família inteira, botou no lombo e carregou para o Egito e trouxe de volta. E não se esqueçam, São José tinha muito culhão, viu? Porque São José carregava a família dele no lombo para esses lugares todos, com gente ameaçando a família de morte, tá? E vocês hoje se cansam do empreguinho de vocês porque tiveram que trabalhar final de semana, porque tiveram que fazer hora extra e poupe, e ficam esperando a Maria de vocês. Mas não tem um pingo da decisão que São José teve. A vida discreta, que não escandaliza a esposa, mas que a protege. Quantas vezes vocês não são os primeiros a enumerar os defeitos dos cônjuges de vocês? São José, quando descobriu que Maria estava grávida, decidiu deixá-la para não escandalizá-la. Ele preferiu o exílio ao escândalo da mulher que ele estava prometido. E vocês, que vivem mencionando São José, são incapazes de calar a boca, ao invés de ficar enumerando o defeito das esposas e das pretendentes de vocês para os outros. Se vocês querem arrumar o São José de vocês, talvez seja o momento de começar a se comportar como o máximo desse esboço ridículo que vocês poderão ser da Virgem Maria. Essa mulher casta, reservada, que guardava todas as coisas no coração. Que não encarou a submissão como uma humilhação, mas que encarou a submissão como uma abertura à graça de Deus. E nesta submissão mudou o curso da história, trazendo em seu ventre o Salvador. Quantas vezes vocês guardam as coisas no coração, ao invés de ficar fazendo tempestade no copo d'água com tudo? Quantas vezes vocês se intimidam pelos costumes locais? Quantas vezes vocês se sentem intimidados pela lei, pelos costumes, pela moda, pela sociedade? Se desvirtuam totalmente pelas circunstâncias do mundo? Desistem dos seus valores e se submetem às situações mais vexatórias com medo de ficar sozinhas? Se submetem aos relacionamentos mais abusivos, tóxicos, verdadeiramente falando de tóxicos? Violências, humilhações, porque se deixam levar pelas circunstâncias da vida, não são fiéis aos planos que vocês têm, aos valores que vocês têm, como a Virgem Maria foi. Qual seria o destino de Maria grávida fora do casamento? Ser apedrejada. O que ela falou? E daí? Vamos embora. É assim que vai ser? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria, esse teu filho vai ser causa de ascensão e queda de muitas pessoas. E você, Maria, uma espada vai atravessar a tua alma. Você será dilacerada, Maria, pela presença do teu filho. Beleza? Vambora. Tô aí. Qual é o testamento espiritual de Maria para toda a humanidade? Já pararam para pensar nisso? Qual é o testamento espiritual de Maria? O que seria isso? São as últimas palavras de Maria na Bíblia. Quais são? Alguém sabe? Bota aí nos comentários. Quais são as últimas palavras de Maria? As últimas palavras de Maria
não são magníficas, já dou logo essa pista, e resumem toda a sua vida, toda a expressão e a beleza do seu ser. Ninguém sabe? O testamento espiritual de Maria é: fazei tudo o que ele vos disser. A chará de Maria acertou aqui. Fazei tudo o que ele vos disser. Nas bodas de Caná, Jesus interpela Maria: mulher, ainda não chegou a minha hora. Maria nem responde a ele. Nem responde. Ela sabe. Fazei tudo. Ele se vira para os outros e fala: a bola está com ele. Só obedece. Esse é o testamento que Maria deixa para todos nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Enquanto vocês alimentarem esse espírito dentro de vocês, vocês ainda poderão sobreviver dentro de um relacionamento. Enquanto dentro do coração de cada mulher existir essa vocação pura e obstinada por fazer tudo o que ele nos disser, o que Cristo nos disser, nós ainda teremos uma chance dos relacionamentos. Enquanto houver um homem obstinado, determinado, criativo, firme e forte como São José dentro dos relacionamentos, haverá possibilidade de salvação para aquele casal. É sobre essas e outras coisas que nós vamos conversar no nosso aulão no dia 5 de abril. Muitos de vocês talvez não saibam, porque o meu Instagram simplesmente sumiu. As minhas atividades simplesmente sumiram da timeline aí de vocês. Nos últimos dias, e nós estamos em pleno período de inscrições para o aulão Castidade. Você deve estar fazendo isso errado. Neste aulão nós vamos conversar sobre temas como esse aqui hoje, que aparentemente não tem nada a ver com castidade, mas que tem tudo a ver no final das contas, e que podem ser o segredo para a tua realização sexual pessoal e a tua realização sexual conjugal. As inscrições vão só até terça-feira e eu fiquei muito feliz. Eu tô fazendo um monte de coisa, tá? Tem caixinha dá com pau aí, eu tô respondendo caixinha pra caceta essa semana toda. E na terça-feira as inscrições para esse aulão já acabam, o link tá lá na bio. Quando você sair daqui, você vai lá e garante a tua. Esse aulão vai custar apenas R$ 29,90. É menos do que um lanche do McDonald's que você paga pra cremosa que você quer sair no final de semana, cara. É menos do que o pé e mão que você faz no salão de beleza, minha filha. E pode ser um definidor na sua vida para que você comece a se encontrar e achar a pessoa certa de fato. Ou que você possa se reencontrar nesse teu relacionamento, no teu casamento, que você simplesmente não percebeu que você estava fazendo tudo errado até agora. Dia 5 de abril, nós teremos um aulão para falar sobre isso, que talvez vire até 2 aulas, tá? Porque eu acho que não vai dar para terminar tudo que eu quero falar com vocês nesse dia. E hoje, como eu prometi, que eu falei lá no feed, hoje eu vou anunciar que nós temos um bônus que nós não tínhamos até então, que é mais um motivo para você participar desse aulão. Nós teremos um bônus com o João Malheiros, em que nós discutiremos sobre como falar de castidade com os filhos. Será uma aula exclusiva para os alunos do aulão, para que vocês possam não só possuírem esse conhecimento, mas serem formadores das próximas gerações e fazer a diferença para os jovens de hoje. Você que é pai, mãe, que está aqui me acompanhando, que tem medo de chegar a essa fase do teu filho, você que é pai, mãe, ou você que é professor, você é catequista, você trabalha com um grupo de jovens, você tem um sobrinho, você tem afilhado, você sabe que teus pais que os pais da criança não vão falar sobre isso.
Tá vendo aquele teu sobrinho, aquele teu filho, aquele teu conhecido, aquele teu abençoado lá do movimento de jovem que tá fazendo merda e você não sabe como levar esse tema da castidade para ele? Vou conversar ao vivo com João Maneiros numa aula sobre como falar sobre castidade com os filhos, tá? Tá dentro desse valor. Por R$29,90 você vai levar um aulão que provavelmente vai ficar em 2 dias de aula. Depois vai ter um bônus com João Maneiros, né? A gente acabou de fechar isso há pouco tempo, por isso que eu não divulguei antes. E você vai poder assistir tudo isso por 1 ano, tá? E mais, você vai ter a transcrição da minha aula sobre castidade. Se vocês já gostaram do e-book, que vocês baixaram de graça, mais de 5.100 pessoas baixaram esse e-book, tá? Se vocês já acham que o e-book já foi profundo, vocês verão no aulão sobre castidade o que ela realmente representa e como ela pode transformar a vida de vocês. Então não percam essa oportunidade, porque vai acabar terça-feira. Se você deixar para depois, você vai perder. Eu não vou voltar mais nesse tema, porque depois a gente já vai falar mais outras coisas ao longo do ano. Eu quero muito que você participe, porque essas constatações que vocês colocam aqui nos comentários, sobre as dificuldades que vocês passam, sobre os problemas no casamento de vocês, eu sei de onde vem e eu quero ajudar vocês a fazer isso diferente. Então espalhem essa boa nova para todo mundo. Esse aulão custa só R$29,90. Vai ter um aulão com mais esse bônus incrível e a transcrição do aulão para você ter por 1 ano para assistir quantas vezes quiser. Se vocês já gostaram do e-book, esse aulão vai ser mais profundo ainda, com mais santos, né? Com mais documento, com mais doutrina, com mais reflexão, mais prática, sem mimimi, sem firula, sem puritanismo, sem conversinha fiada, papo beato, nada disso. Tá bom? Eu quero com muito carinho convidar você para ser meu aluno nesse aulão, porque eu sei que ele pode fazer a diferença na sua vida, tá? Ele vai fazer diferença na tua vida. Bom, gente, eu queria agradecer muito a todos vocês. Vocês que heroicamente estiveram aqui. Nós já não tínhamos essa presença na live há muito tempo, porque nós estávamos sendo boicotados, viu? Tristemente. Então, jovens, eu faço essa convocação a vocês, né? Vocês se acomodam pra cacete com as coisas. Vocês ficam todos esculachados na rotina espiritual de vocês. Depois ficam aí super surpresos e desapontados porque pecaram contra a castidade, né? Como se isso não fosse a consequência de não entender aonde que a castidade se sustenta. Então, aproveitem essa oportunidade de ouro. Vai lá no link na bio, corre lá e garante a tua vaga, que se você deixar para depois, você vai esquecer. Nessa live, nesse aulão, como nessa live, como em todos os cursos que eu faço, eu divido o meu coração com vocês, com tudo aquilo que eu realmente acredito que pode fazer a tua vida melhor, tá bom? Então, aproveitem essa oportunidade, porque eu sei que ela fará muita diferença na vida de vocês. A Camila resolveu aparecer aqui finalmente para recomendar vocês, depois de todas essas declarações que eu fiz para ela. Coloca o link do e-book. Eu vou botar lá. O mínimo que ela poderia vir aqui é me dar um beijo, obviamente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e uma boa noite. Nós nos vemos em breve no aulão no dia 5. Nós temos mais live segunda-feira, se eu não me engano, hein? Nós temos mais live segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado, viu? Corram para garantir a vaga de vocês no aulão, tá? Corram. Tchau, tchau. A gente se vê.